Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Hoje estou aqui na varanda da minha casa, então não repare o barulho externo, né? Logo aqui do lado da minha varanda é a rua, então de vez em quando passa carro, moto, caminhão. Então não repare esses sons externos que podem surgir, tá? Mas vamos nos focar no estudo da Palavra de Deus para que possamos crescer no conhecimento da glória de Deus e assim podermos até mesmo defender a razão da nossa fé, né? Esse estudo vem com o propósito de nos fazer compreender quem somos como igreja, a obra que nós realizamos. E para isso precisamos precisamos entender, né? Falei do som aí. Precisamos entender o porquê, o significado daquilo que as Escrituras nos ensinam para que possamos compreender quem somos. Entendendo o Antigo Testamento, vamos compreender melhor o Novo Testamento. E assim, dessa forma, sermos aperfeiçoados para toda boa obra. Até mesmo para que, porventura, se alguém lhe perguntar qual o significado do tabernáculo de Moisés, qual a importância daquilo para nós hoje, qual a importância daquele tabernáculo para nós hoje. E aí, esse estudo visa nos dar conhecimento para respondermos e assim podemos então crescer no conhecimento da glória de Deus e poder instruir os indoutos a respeito daquilo que a Bíblia nos ensina. Então vamos dar início. Nós estamos dando sequência à nossa série de estudos sobre o tabernáculo, que tem como tema lições do tabernáculo. E hoje nós vamos falar sobre o candelabro de ouro. Já vimos, né, desde das cortinas que cercam o átrio, o altar do holocausto, não é isso? A pia da purificação. Nos adentramos no tabernáculo e vimos a estrutura do tabernáculo. Entramos no ambiente interior do tabernáculo chamado lugar santo. E neste ambiente, né, o tabernáculo ele possui dois ambientes. O primeiro ambiente, maior, era o lugar santo. E o segundo ambiente, menor e mais ao interior do tabernáculo, era o lugar santíssimo. No lugar santo havia então três utensílios, três móveis importantes. A mesa dos pães da proposição, que foi o tema do estudo da semana passada. Também o candelabro de ouro, que é o tema de estudo de hoje. E o altar do incenso. Nós veremos isso na semana que vem. No espaço mais interior, no lugar santíssimo, então, se encontrava a arca do concerto. Desses móveis, podemos dizer que a arca do concerto era a mais importante. Mas hoje nós vamos nos ater ao candelabro de ouro. Amém? Abre aí a sua Bíblia. No livro de Êxodo, no capítulo 25. E o texto que nós vamos ler, Êxodo, capítulo 25, tá? O texto que nós vamos ler é do verso 31 até o verso 40. Do versículo 31 ao versículo 40 é o texto que aqui Deus falando com Moisés,
Deus falando com Moisés. Estou expondo uma bala para a garganta, tá? Então, já tive que mastigar ela porque estava me atrapalhando. Para não ficar tossindo muito. Vamos lá. Nesse texto, é o momento em que Deus fala com Moisés. Moisés ainda lá em cima, no topo do Monte Horebe. E Deus falando com Moisés, dando as instruções para Moisés para a construção do tabernáculo. E aí Deus vem falando com Moisés sobre cada utensílio, né, como seria confeccionado, o modelo. E Moisés visualizou o modelo, tá? Não foi somente oratório, mas Moisés ele visualizou o modelo que Deus lhe mostrou lá no monte para que ele pudesse fazer igual. E aqui nesse texto nós vamos encontrar então o texto dessa orientação de Deus para Moisés para a confecção do candelabro de ouro. Vejamos, vamos ler então? Abrir? Encontrou? Êxodo 25, verso 31 diz assim: faça um candelabro de ouro puro e batido, e o pedestal, e a haste, e as taças, e as flores, e os botões do candelabro formarão com ele uma só peça. 6 braços sairão do candelabro, 3 de um lado e 3 de outro. Haverá 3 taças no formato de flor de amêndoa num dos braços, cada uma com botão, flor, e 3 taças com formato de flor de amêndoa no braço seguinte, cada uma com botão e flor. Assim será com os 6 braços que saem do candelabro. Na haste do candelabro haverá 4 taças com formato de flor de amêndoa, cada uma com um botão e flor. Haverá um botão debaixo de cada par dos 6 braços que saem do candelabro. Os braços com os seus botões formarão uma só peça com o candelabro, tudo feito de ouro puro e batido. Far-lhe-á também 7 lâmpadas, e colocar-se-á nele para que iluminem de frente dele. Seus cortadores de pavio, seus apagadores serão de ouro puro, com 35 quilos de ouro puro faça o candelabro. Todos esses utensílios, tenha o cuidado de fazê-lo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Glória a Deus. Vamos orar então? Vamos pedir ao Espírito Santo que Ele seja o nosso professor nesse estudo, para que juntos, você, eu, nós, possamos crescer no conhecimento da glória de Deus. Ore comigo. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, estamos aqui, ó Deus, para aprender contigo a respeito da Tua Palavra e aquilo que a Tua Palavra nos ensina, Senhor, a respeito do tabernáculo de Moisés, para que possamos crescer nesse conhecimento e assim sermos aperfeiçoados para toda boa obra. É o que nós lhe pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém, Senhor. Então, interessante, nós vimos nos estudos passados, desde as cortinas que cercavam ali o tabernáculo, ou seja, o tabernáculo, imagina aí o tabernáculo como se fosse uma casa, e ao redor da casa um quintal, e este quintal a Bíblia chama então de átrio. E o que cercava esse quintal era um conjunto de cortinas e colunas. As cortinas, né, juntamente com as colunas que sustentavam as cortinas. E essas colunas eram feitas de madeira de acácia, com base de prata, e essas colunas eram revestidas de ouro.
feito de madeira de acácia as colunas, tá? Vamos encontrar também, já verificamos isso nos estudos anteriores, que o altar do holocausto também era feito de madeira de acácia, sendo que o altar ele era revestido de cobre, tá? Depois estudamos sobre a pia da purificação, e a pia da purificação era toda feita de cobre também. Estudamos sobre a estrutura do tabernáculo. Tabernáculo, uma tenda, né? Assim, numa linguagem mais popular, uma barraca de lona, onde tinha suas colunas também de madeira de acácia, revestidas de ouro com bases de prata. E as lonas que revestiam, que cobriam o tabernáculo, nós vimos 4 tipos de lonas e o significado de cada uma delas. Passamos a ver também, estudamos sobre a mesa dos pães da proposição, que também eram feitos de madeira de acácia e revestidas de ouro. E agora nós vamos estudar sobre sobre o candelabro. Diferente dos demais utensílios, salvo a pia da purificação, quase todos os utensílios eram feitos de madeira de acácia. E nós já vimos isso, que a madeira, ela tipifica então o homem, aponta para Jesus Cristo, homem. Nós vimos também que o propósito da construção do tabernáculo era a aproximação de Deus com o homem. Deus queria habitar no meio do seu povo. E aí Deus então deu orientação a Moisés para se construir o tabernáculo, para que Deus pudesse estar no meio do povo. Claro que a presença de Deus seria simbólica, ou seja, uma presença espiritual simbolizada pelo tabernáculo e seus utensílios. Vimos também que o tabernáculo e seus utensílios não somente representavam a presença de Deus, mas também apontavam para a vinda do Messias, da pessoa e ministério do Messias. E aí, agora nós vamos analisar aqui a questão do tabernáculo de ouro. Como nós vimos, é um móvel, um tecido, que ele não foi feito, na sua estrutura não tem a madeira de acácia, ele era feito de todo de ouro maciço. O que me chama a atenção na confecção do tabernáculo é o versículo 40. Tá? No versículo 40 diz, Deus dá essa ressalva: tenha cuidado de fazer segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. O modelo que lhe foi mostrado no monte. Claro que no monte onde Moisés estava, mas esse modelo não estava no monte. Foi uma visão que Moisés teve no monte para que ele pudesse fazer igual. Ao analisarmos, a configuração do tabernáculo, podemos ver uma haste central, e dessa haste central sair 6 braços, 3 de um lado e 3 de outro, cada braço com 3 flores ou seja, em todo o sentido do braço, 3 flores, 3 amêndoas e na parte superior uma taça para ali colocar a lâmpada. Então haveria 3 braços de um lado, 3 de outro, mais a haste central. Então 7 lâmpadas sobre o candelabro. O candelabro, como nós bem sabemos, é um utensílio que se põe à mesa hoje. Nós encontramos candelabros, aquele utensílio que se põe à mesa. Alguns se colocam velas para iluminar. O candelabro vem com o efeito, com o propósito de iluminar, ou seja, o candelabro é um instrumento para a iluminação.
além da ornamentação, ele tem também como propósito a iluminação. E eu quero trazer a questão do simbolismo do tabernáculo na mente, simbolismo do candelabro. E eu quero partir do princípio, temos como princípio dessa linha de raciocínio o verso 40, onde Deus dá essa orientação para Moisés, para que ele tenha cuidado de fazer conforme o modelo que ele viu no monte. Claro que esse modelo, como já falei, não estava no monte, mas foi-lhe mostrado lá no monte. Se não estava no monte, podemos concluir que esse modelo estava no céu. Mas se esse candelabro, né, com uma haste central, 3 braços que saem de um lado, 3 para o outro, com flores ou frutos, ele tem na sua configuração o aspecto de uma árvore, tá? O aspecto de uma árvore. Eu havia falado do som externo, agora apareceu um passarinho, mas não repara ele não, tá? Então o tabernáculo, ele tem a ideia, ou a configuração, o aspecto de uma árvore. E para quem entender essa configuração do tabernáculo, esse aspecto, e que árvore é essa, eu gostaria de iniciar essa linha de raciocínio em Gênesis. Vamos ler alguns versículos em Gênesis. Eu quero ler o primeiro versículo no capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Ok? Abre aí a sua Bíblia. Gênesis 2. Vou ver aqui meus apontamentos. Gênesis 2. Nós vamos ler o verso 9. Achou aí? Gênesis 2, verso 9. Depois nós vamos passar para o capítulo 3. Mas aqui no capítulo 2, nós vamos ler o verso 9, que diz assim: Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvore agradável aos olhos e boa para alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ok? Agora vamos lá para o capítulo 3. Capítulo 3. Nós vamos ler do verso 22 ao 24. Vejamos. Capítulo 3, do verso 22 ao 24. Eu estou lendo na minha Bíblia, na versão NVI. Tá bom? Gênesis Gênesis capítulo 3, verso 22 ao 24 diz assim: Então disse o Senhor Deus: Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o tomou. Desculpa. Repetindo aqui. Vou ler novamente. Então disse o Senhor Deus: Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou ao leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho da árvore da vida. Então o homem já não podia mais comer do fruto da árvore da vida. Por quê? Porque além de conhecer o bem, o homem já conhecia o bem, o homem passou a conhecer o mal.
E Deus havia dito, se ele comesse desse fruto agora, ele viveria para sempre. Então não era a época ainda do homem pecador comer do fruto da árvore da vida. E esse tempo veio somente com Jesus, ok? Vamos ler agora em Apocalipse, lá no capítulo 2, porque lá no capítulo 2 de Apocalipse, o Senhor revela onde está essa árvore agora. O Éden já não mais existe. E onde está a árvore da vida? E aí, Apocalipse, capítulo 2, verso 7, na carta que o Senhor determinou que se escrevesse, capítulo 2, aqui no verso 7, a carta à igreja de Éfesos. No verso 7, Apocalipse, capítulo 2, verso 7, diz assim: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Veja a diferença. Lá no Éden, o homem não perdeu o direito de comer do fruto da árvore da vida. Aqui Jesus diz, ao que vencer. Eu não quero entrar no mérito, do que seria necessário vencermos, mas em Jesus Cristo nós temos o direito agora, aqueles que vencerem terão o direito de comer do fruto da árvore da vida, que esta árvore está agora no jardim de Deus, no céu, o Éden de Deus do céu, lá no paraíso de Deus. O jardim do Éden de Adão era também chamado de paraíso, e aqui estará no paraíso de Deus, na glória celestial. E eu quero ler também no verso 22, Apocalipse 22, que diz o seguinte, verso 1 e 2: então o anjo me mostrou um rio de água viva. Vou ler novamente. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e no meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações, e já não haverá maldição nenhuma. E aqui, só até o versículo 2, a gente entende e reforça a ideia que a árvore da vida estava lá no paraíso de Deus. Eu trago para você, então, que esta árvore é que serviu de modelo para que Moisés construísse o tabernáculo. E você, analisando o tabernáculo, você vai encontrar algumas fotos, até mesmo na internet você encontra fotos, e você percebe que a configuração do candelabro, eu falei tabernáculo, mas é candelabro, a configuração do candelabro tem um aspecto de uma árvore, onde tem a haste central, como se fosse o tronco da árvore, e as hastes laterais, como se fosse, então, os galhos dessa árvore, possuindo, então, suas flores, seus frutos, ok? No entanto, há um detalhe que eu quero chamar a atenção, e eu quero voltar lá para Êxodo 25, que sobre cada haste do candelabro havia
Êxodo 25, verso, deixa eu ver aqui, verso 37. Êxodo 25, abra aí a sua Bíblia, no verso 37, olha só o que diz: faça-lhe também 7 lâmpadas e coloque-as nele para que iluminem defronte dele. 7 lâmpadas. Reforçando a ideia de que o modelo que serviu para a construção do candelabro estava nos céus, eu quero abrir novamente, quero voltar novamente para Apocalipse, mas agora lá no capítulo 4. E olha só que interessante. Apocalipse, capítulo 4. Vamos ver aqui algo interessante para a nossa linha de raciocínio, tá bom? Apocalipse, capítulo 4. Abra aí. Apocalipse, capítulo 4, verso 5. Achou? Olha só que coisa interessante que a palavra de Deus nos revela. Apocalipse 4, verso 5 diz: do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões diante dele, diante de Deus. Diante dele estava acesa 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Coisa interessante, né? 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Interessante que a gente sempre ouviu falar que só há um Espírito de Deus. É verdade. Espírito Santo só há um. Claro que a linguagem aqui no texto é uma linguagem figurada, tá? E a gente vai ver isso. Os 7 Espíritos de Deus. E esses 7 Espíritos de Deus, ele repousou sobre Jesus Cristo, né? Vamos ver isso? E isso foi profetizado pelo profeta Isaías sobre esses 7 Espíritos. Interessante que esses 7 Espíritos estavam ali simbolizados pelas 7 lâmpadas. Não é coincidência. 7 lâmpadas que estavam diante de Deus, ou seja, o modelo do candelabro, tá? 7 lâmpadas estavam sobre o candelabro, diante de Deus. E aí, qual o significado dessas 7 lâmpadas? Isaías profetizou sobre isso no capítulo 11. Isaías, capítulo 11. Abre a sua Bíblia, do verso 1 ao verso 1 e 2, tá? Isaías, verso 1 e 2, que diz assim: um ramo surgirá do tronco de Jessé. O que significa isso? Jesus Cristo, ele veio como descendente de Jessé. Jessé como tronco, e desse tronco iria brotar um renovo, né? Um broto, e esse broto seria o Messias. Vou ler novamente. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, das suas raízes brotará um renovo. Continuando. Aí você conta comigo, tá? A partir do verso 2. Só o versículo 2 está aqui relatando, enumerando esses 7 espíritos. Conta comigo. Espírito do Senhor, 1. Tá? Espírito de sabedoria, 2. Espírito de entendimento, 3. Espírito de conselho, 4.
Espírito de poder, 5. Espírito de conhecimento, 6. E espírito de temor, 7. 7 Espíritos de Deus que repousou sobre Jesus Cristo. Mas, no entanto, eu quero chamar a atenção que quando traz, e todas as profecias que apontam para Jesus, também diz respeito à igreja. E esses 7 Espíritos que repousou sobre Jesus, eu posso dizer que é a manifestação do Espírito Santo, precisa repousar também sobre nós. Tá? Bom, analisa, pensa sobre isso. Esses 7 Espíritos precisam repousar sobre nós. E aí eu quero então que você entenda que o candelabro, ele tipifica a pessoa de Jesus Cristo, o ministério de Jesus Cristo. Ele é a representação da obra de Jesus Cristo. E quando nós analisamos isso, nós entendemos que o tabernáculo era a presença de Deus no meio dos homens. Jesus Cristo, ele é o nosso tabernáculo. E como candelabro, ele era para iluminar, podemos dizer que, mais uma vez, ele aponta para Jesus, porque Jesus é a luz do mundo. E nós precisamos caminhar debaixo dessa luz. Precisamos ser iluminados por essa luz. E quando nós somos iluminados por essa luz, nós também nos tornamos luz do mundo. Como Jesus bem disse lá em Mateus capítulo 5. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E assim como todos que adentravam no tabernáculo eram iluminados pelo candelabro, quando nós estamos na presença de Deus, somos iluminados pela luz do mundo. Que Deus te abençoe. Espero que esse estudo tenha sido de grande valia, edificante para a tua vida e que te ajude a crescer no conhecimento da glória de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fica com Deus e que a luz de Cristo ilumine o teu caminho, a tua vida, tua família, teu ministério, para que você também seja luz para esse mundo em trevas. Fica com Deus. Que a paz do Senhor Jesus fique sobre ti e sobre a tua família.